não tenho muita prática nisso, nessa tecnologia de apresentação, por isso que eu estou com a minha ajudante lá, qualquer coisa, ela vai passar para mim. Tá bom. Tranquila. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Hoje a gente está com a palestrante Cristina. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Guarulhos, Pedagogia pela Faculdade Capital e Uninove, pós-graduanda em Gerontologia aqui pela EASH USP. Ela é Master em Reiki pela uma Universidade e em Yoga pela FMU. Temos também a conversadora Beatriz, que já esteve com a gente, que ela é enfermeira, com mestrado e doutorado pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e pós-doutorado em saúde coletiva pela Universidade de Brasília. Gente, estou dando uma pausa para respirar, tá? Ela é docente do curso de graduação em gerontologia e do programa de pós-graduação em gerontologia daqui da EASH. A Cristina vai falar um pouco sobre a prática de Reiki e Yoga para a gente hoje. Pode iniciar, Cristina, passa a palavra. Obrigada, então. Eu vou tentar aqui, então, eu vou apresentar agora a tela inteira, é isso, né? Isso, é a melhor opção. Compartilhar. É isso? Isso. Tá chegando, Cristina. Ok. Está aparecendo aqui para nós a sua tela. Agora você abre o PowerPoint, que está lá embaixo. Isso. Tá bom assim? Não, Então, vai lá, apresentação de slides, lá em cima. ok. Isso, valeu. Aí eu tenho que tirar ocultar, né, essa faixa. Isso, ocultar, tá certo. Ok. Então, eu vou começar a falar do Reiki filosoficamente, né, porque na prática a gente vê quando recebe, né, o que acontece. Então, esse símbolo, qualquer coisa, me interrompam, né, por favor, para perguntar qualquer dúvida, né, qualquer coisa que eu não esteja falando, assim, a um bom nível, né. Então, esse é o símbolo do Reiki. Essa é uma palavra japonesa, que quer dizer, então... Então, eu vou apresentar desta forma, né, da universidade, da Escola de Artes, da EASH, com a professora doutora Beatriz, que é minha orientadora. E o assunto, então, será o Reiki voltado para a grávida, para a gravidez, para a gestação. A palavra Reiki, ela tem uma origem, então, de dois enagramas, que um deles é o Rei e o outro que significa universal, e o outro é o Ki, que significa energia. Essa energia se refere à energia vital, à energia dos seres vivos. Então, uma outra maneira de se falar essa energia, esse Ki, é que ela é o ar que nós respiramos, é o vento que sopra, é o sopro vital da vida, é a essência vital, é a energia ativadora do universo. E o Ki, ela é a energia que está em tudo, ela irradia por todas as partes, em todo o nosso universo. No nosso caso, nosso sistema solar, nossa galáxia, nossos corpos, e em todos os reinos daqui da Terra. É uma energia biomagnética de cura. O aplicador do Reiki, o agente Reiki, com a iniciação, ele recebe os símbolos no seu corpo, e ele, então, se liga à fonte dessa energia. Ele vai transmitir essa energia por meio do toque, por meio da visualização ou por meio dos símbolos e dos pensamentos. Com essa prática, ele está exercendo o amor incondicional. Outras maneiras que já foi chamado esse mesmo Ki, essa mesma energia, por Paracelso de Arqueus. Pelos islâmicos, Bahaka. Na China, é chamado de Chi. No Japão, de Ki. Por Mesmer, ele chamava essa energia Ki de magnetismo animal. Os povos runas da Polinésia chamavam de Maná. Os índios americanos iroqueses chamavam de Orenda. William Reich chama essa energia vital de Orgone. Na Índia é chamada de Prana. Entre os hebreus é chamada de Rosh. Este senhor aqui é um monge
ele se chama Mikao Usui. Ele foi uma pessoa, já falecido, uma pessoa que estudou muito a teoria, então todos os recantos que ele estava, ele sempre procurava saber como era o processo de cura. O processo de cura feito pelos grandes avatares que estiveram aqui na Terra, como é que eles curavam? Então ele estudou muito, ele estudou tanto que todo esse conhecimento fez parte da mente dele, até que, de repente, ele teve o presente, digamos assim, né, do vácuo quântico de receber os símbolos. Ele usa para a expressão do Reiki 5 frases especiais que são do imperador Meiji do Japão. Então ele diz assim, que só por hoje e serei calmo. Por hoje eu confio, por hoje eu sou grato, por hoje eu trabalho honestamente e por hoje eu sou bondoso. Quanto ao Reiki, então, os efeitos do Reiki, eles se situam, no nosso caso dos seres vivos, num relaxamento profundo de todo o nosso organismo. De que forma, então? Eles diminuem tremendamente o estresse e a ansiedade. Eles promovem o alívio da dor, eles diminuem muito a tensão muscular, eles liberam, eles trazem paz para a mente e para o corpo, eles ajudam na rapidez, na recuperação e na cicatrização dos tecidos. Eles, então, nos trazem energia e equilíbrio para todos os nossos corpos. Eles agem aumentando a nossa imunidade. Então, os símbolos do Reiki que o senhor Mikao Usui recebeu por intuição, por visão, por clarividência, eles são destinados à cura do corpo humano e de animais e de vegetais em todas as suas manifestações. Ele recebeu um símbolo para cada uma das principais manifestações. Esse símbolo se chama Chokurei. Ele recebeu, então, 2 formatos, no formato horário e no formato anti-horário. A gente percebe que a espiral, ela vira no sentido anti-horário e vira no sentido horário. E isso significa o quê? Que ela aumenta, ela potencia onde ela está sendo aplicada e ela também diminui alguma coisa que possa estar precisando ser retirada. Essa palavra chokurei, na nossa tradução, ela significa coloque o poder aqui. Ela age no corpo físico, ela acelera a cicatrização e a restauração dos tecidos. Ela auxilia na tomada de decisões, na assimilação dos medicamentos e na cura dos animais também. Um outro símbolo mais ligado ao nosso corpo emocional se chama Sei-Reiki. Na nossa tradução, ele se chama, então, a chave do universo. O homem e Deus se tornam um. Alguns dizem que ele é o símbolo do dragão que nós temos em nós, no nosso corpo emocional e no mental inferior. Um outro símbolo muitíssimo importante no Reiki é o Honshaze Shonei. Ele é mais difícil da gente visualizar, porque ele é complexo mesmo, por ele ser um portal de energia. Ele significa o Buda em mim, o Buda em você, trazendo iluminação e paz. Para tratamentos à distância e para projeções no tempo, a gente utiliza esse símbolo para abertura do tratamento. Um outro símbolo do Reiki, que é o símbolo que potencializa todos os outros, se chama Daikomyo. A tradução dele para o português é grande luz, clara e brilhante. Na verdade, este é o símbolo do Reiki tibetano. Existe um outro símbolo do Reiki do Mikao Usui, mas na verdade eu não encontrei nesse formato. Esse símbolo aqui também é do Reiki, porém do Reiki tibetano. Mudando um pouco de ênfase, existe uma escala chamada escala de Hawkins de consciência, que ela é dada em hertz. Esse senhor, David Hawkins, ele é um psiquiatra,
Então, ele descobriu nos trabalhos, nas pesquisas dele, que conforme os níveis das emoções que as pessoas tinham, os pacientes dele tinham, existia uma certa vibração, uma certa frequência que ele mediu em aparelhos em hertz. Assim, por exemplo, a emoção da humilhação, que traz um nível de consciência para a vergonha, é de 20 hertz, é a mais baixa que ele mediu. Depois vem a culpa, que a emoção traz a ofensa, vem a apatia, que a emoção é o desespero, a tristeza, que é o arrependimento, o medo, que traz a ansiedade, e o desejo, que traz a súplica das coisas. A raiva vai trazer o ódio, o orgulho traz o desespero, a coragem, porém, já traz a afirmação. A neutralidade desses sentimentos de negativos para positivos se dá, então, em 250 Hz. Então, a pessoa vai agir de maneira verdadeira. A partir daí, então, os sentimentos são positivos. A pessoa, então, com nível de emoção otimista, ela tem muita disposição para fazer as coisas. Uma pessoa que sabe perdoar é porque ela aceita muito bem as condições. Uma pessoa que tem compreensão racional mesmo é porque usa a sua razão. Agora, a partir de 500, o sentimento já é superior a nós, é o sentimento de amor, que ele se demonstra na reverência que a gente tem com as coisas. Já o sentimento de serenidade, que nos traz a alegria pura, já está numa faixa de 540 Hz. A felicidade verdadeira, plena, que nos leva à paz, está numa faixa de 600 Hz. Agora, a iluminação dos seres especiais está acima de 700, e isso é indescritível porque a gente não sabe como é que é. Isso é, né? São pouquíssimas pessoas que atingem a iluminação. Nós podemos perceber, então, que nesse cone, ele colocou as frequências atrás, né? E no cone ele colocou as cores do arco-íris. De ômega, que é o espaço infinito, a alfa, que é a materialização desse mesmo espaço infinito. E essas mesmas cores ele colocou, então, na frequência. A gente pode observar que cada faixa dessa frequência age numa certa parte onde predominam essas cores. Tá claro, assim, no jeito que eu estou falando? Bom, Sim, Cristina. Obrigada. Quando a gente, então, pensa em energia, em reiki, em trabalho vibracional, a gente precisa partir do pressuposto que nós não estamos trabalhando apenas no corpo físico, nessa matéria mais densa que a gente utiliza na terceira dimensão. Então, a partir do nosso próximo corpo, que é o corpo vital, que é um pouquinho menos material, menos denso que o corpo material, que é o corpo vital, nós vamos então ter a atuação do nosso corpo energético, formado pelas mesmas faixas das cores da escala de Hawkins, pelas mesmas faixas das cores da luz branca, as cores do arco-íris. E nós temos, nesse corpo vital, nós temos 3 grandes nadis. Nadis equivalem aos meridianos, equivalem aos circuitos. Assim como no corpo físico nós temos a circuitaria do sistema nervoso e dos vasos sanguíneos, nós temos no corpo vital também os nadis. Nós temos muitos nadis. Existem, assim, muitas maneiras de se contar esses nadis. Os principais são 3. Dizem que nós temos 72 mil nadis. Então, esses 3 canais principais meridianos, eles estão localizados próximos à nossa coluna, ao nosso eixo, né? Um deles está dentro da coluna, ele se chama Sushumna. Então, ele está reto dentro da coluna. Os outros 2 estão do lado de fora, serpenteando as nossas vértebras. Tem um deles que serpenteia do lado direito para o esquerdo, aí volta para o direito, volta para o esquerdo, e ele sai na narina direita. O nome dele é Ida. Tem um outro que ele serpenteia pelo lado esquerdo, vai para o direito, vai para o esquerdo, vai para o direito, e ele sai na narina esquerda e se chama Pingala. A nossa narina direita, em termos assim de ocultismo, ela se chama Ra. A nossa narina esquerda se chama
Tá. Então, Ra significa sol, Ta significa a lua. Daí a gente já começa a pensar em Hatha Yoga. Outro assunto muito importante é que o nosso corpo vital ele está ligado aos elementos da antiga medicina. Esses elementos são, então, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Então, essa parte mais básica do nosso chakra básico está ligada, então, ao elemento terra, demonstrado aqui pelas plantas. Depois, o outro chakra, que é o chakra esplênico, ele está ligado ao elemento água. Ele fica na região das nossas águas mesmo, na região da bexiga, dos ureteres, do útero, da próstata. O outro chakra, ele fica na região do fogo, que é o chakra umbilical, na região do calor, da energia da digestão. Então, região do fogo. O outro chakra, muitíssimo importante, porque é o chakra do meio, que é o chakra cardíaco, ele fica na região do ar. Ar por quê? Porque os nossos pulmões, né, o trabalho deles é ter contato com o ar. A partir do quinto para o sexto e para o sétimo chakras, o elemento predominante dos três é o éter, ou o akasha, ou o ki, propriamente, só que em diferentes tonalidades, em diferentes quantidades, em diferentes tons. Muito bem. Então, aqui no Ocidente, já existem muitos tipos de reiki. Eu procurei na internet e encontrei esse site que aparece aí, e ele lista mais de 100 tipos de reiki, né, que partiram daquele do Mikao Usui. Então, aqui, os que mais tem, que mais são usados, que eu conheço, né, que outros têm que eu não conheço. É o tradicional, que o Mikao Usui trouxe. Depois se originou o tibetano, que tem uma pequena diferença de símbolos e de mantras. Depois vem o reiki Karuna, que é o reiki da misericórdia, o reiki da compaixão, o reiki das pessoas que trabalham muito com o perdão, com o amor. O reiki xamânico, que é de domínio dos xamãs, e o Gendai Reiki, que é um reiki do Japão. Bom, como o nosso assunto é benefícios do reiki na gravidez, então agora a gente vai falar de gravidez, o que acontece na gravidez, a aplicação do reiki. Aqui nós temos uma foto, todas essas fotos, essas imagens, eu tirei da internet, elas são de domínio público. Então temos uma pessoa que está aplicando reiki na barriga de uma grávida, diretamente, ela está encostando, pondo a mão, não há necessidade. Se a pessoa for íntima, tudo bem, agora se não for, não há necessidade de encostar na pele do receptor. Então o que o reiki faz? Nesse caso da gravidez, né? A vibração que é descarregada pelas mãos do reikiano, esse reikiano nós precisamos pensar que ele recebeu esses símbolos fazem parte do corpo do reikiano, estão impregnados na aura do reikiano, e quando ele menciona, quando ele pensa em aplicar reiki a alguém, eles são ativados, eles estão lá o tempo inteiro, mas são ativados com a vontade do reikiano. Então, essa vibração energética vai provocar uma descarga, no caso da grávida, no caso do bebê, uma descarga de hormônios da felicidade. Então, vai dar um bem-estar extraordinário para a grávida que ela nem sabe definir que bem-estar é esse. Então, isso vai tornar possível que a mãe entre no estado de bem-estar profundo, geral, e que também vai ser atingido o bebê. E vai trabalhar muito na formação desse bebê, na formação perfeita dele. Então, o que acontece com a mãe? A mãe, ela sente esse carinho pelas pessoas próximas, né? E quando é aplicado o reiki, isso é potencializado tremendamente. O que vai acontecer com a grávida, com a mãe? Ela, primeira coisa, ela vai diminuir o estado de estresse e o cansaço. O reiki vai favorecer a ligação entre o corpo, a mente e o espírito da mãe e do bebê. Esse reiki vai regular os níveis de ansiedade da mãe, que é muito natural. Da mãe não saber o que vai acontecer durante a gravidez, então ela fica ansiosa. Isso é muito natural nas grávidas. Proporcionando um bem-estar, uma felicidade, uma alegria.
Então, o reiki vai diminuir os transtornos provocados no processo fisiológico da gravidez, principalmente no nível hormonal mesmo, né? Vai preparar a mãe física e mentalmente para o parto, para o nascimento e para cuidar do filho depois. Potencializa os hormônios que estão ligados à gravidez, ao parto e à recepção do bebê. Vai aliviar muito a dor nas costas e nas pernas, porque vai fazer um relaxamento profundo nos músculos e em todo o sistema linfático. Bom, aqui então, como é que o bebê recebe, né? O bebê então vai receber essa emissão de energia, ele vai entender como uma felicidade, como uma calma. Por quê? Porque a mãe já está experimentando isso. E ele vai ter, então, uma ligação maior com a fonte de vida onde ele está. Esse reiki vai aumentar a tranquilidade e o equilíbrio emocional do bebê. Por quê? Principalmente porque a mãe está nesse estado, né? E isso vai diminuir muitas complicações durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Vai ser uma criança muito querida, muito bem recebida. Como é, então, que a mãe, ela pode fazer, uma vez sendo reikiana, ela pode fazer a aplicação do reiki, né? Apenas pondo a mão na sua barriga. Nem precisa pôr a mão. Mas, como a mãe gosta muito do toque, de sentir o seu filho se mexer na barriga, é melhor colocar a mão. Outra pessoa pode aplicar, essa pessoa pode ser íntima ou não tão íntima assim. Quando a pessoa é íntima, ela pode aplicar tocando a mãe. Quando não é tão íntima, pode ser com um pouco de distância, ou pode ser à distância mesmo, a distância métrica mesmo. Essa foto aqui eu achei muito linda, porque ela mostra já uma gravidez bem avançada, né, quase a termo, e ela mostra uns focos de luz na mãe, na gestante, que estão indicando os chakras que estão recebendo a energia do reiki. O que é importante a gente lembrar agora? Esses chakras, na verdade, a palavra chakra quer dizer roda, não é? Eles são vórtices de energia que ligam o nosso corpo vital ao nosso corpo físico. Ou seja, quando recebem uma dose extra de energia, como é a do reiki, eles vão se recarregar e em volta, na periferia de todos os chakras, existem os plexos nervosos dos respectivos órgãos. E esses plexos nervosos é que vão receber a primeira energia que é levada para os chakras, energia do transmissor de reiki, e esses chakras vão emitir essa energia para os centros nervosos. Já vai começar aí uma tradução dessa energia para os centros nervosos, os plexos nervosos, que vão levar para os outros ramos dos nervos até chegar ao cérebro. E o cérebro vai decodificar essa energia, enviando o que o organismo precisa, enviando mais endorfinas, enviando os hormônios, regulando os hormônios. Ou seja, tudo que a grávida precisa, o cérebro vai decodificar através dessa transmissão dos chakras com os plexos nervosos e vai devolver para o corpo físico e também para os outros corpos. Na barriguinha dessa grávida, a gente vê aquelas luzes todas lá que também estão mostrando como está o corpinho do bebê que está lá dentro ainda, se formando e se preparando. Só que a gente está vendo que ele está com os chakras ao contrário, né, de cabeça para baixo. Por quê? Porque esse bebê já está numa gestação a termo, ele já deve estar com a cabecinha bem encaixada, né? E isso está sendo representado pelas cores. Muito bem. Aqui, então, é uma figura, um desenho que mostra como está o bebê com relação à sua postura, à sua posição, a placenta, de onde ele recebe, né? E também os chakras dele, como estão situados no corpo, que ele já está prestes a deixar, né? Todo esse conforto aí. Muito bem. Então, o reiki, quanto à legislação vigente agora no Brasil, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, por meio da Portaria 971, de maio de 2006.
A inclusão do reiki nessas práticas integrativas e complementares se deu por meio da Portaria 849, em março de 2017, nas Unidades Básicas de Saúde. Esses documentos estão nesse link aí que aparece. Bom, daqui para frente, então, eu coloquei alguns trabalhos. Existem muito poucos trabalhos que se referem ao reiki, principalmente aqui no Brasil. E então eu coloquei alguns. Esse aqui é de uma revista de enfermagem, de um trabalho feito na Faculdade de Medicina de Botucatu, em São Paulo, no Centro de Diabetes Perinatal, com gestantes portadores de diabetes mellitus gestacional, em número de 11, e uma delas com diabetes tipo 1. Então, elas receberam orientação e oferecimento do tratamento de reiki a grávidas com diabetes. Elas receberam todas as orientações através de um panfleto explicativo e elas, então, aceitaram fazer esse trabalho com o reiki durante a gravidez, visando melhorias no diabetes que elas vinham tendo. Bom, outro estudo. Aquele estudo, então, se refere à aceitação, todas aceitaram. Outro estudo é da Universidade Federal da Paraíba, e o título é Uma abordagem do ponto de vista das emoções. Então, foram estudadas pessoas que receberam o reiki nesse centro de práticas integrativas e complementares em saúde, num espaço chamado Equilíbrio do Ser. Então, o que interessava era a percepção das emoções, das impressões, das sensações e sentimentos relatadas pelas pessoas que receberam o reiki durante as sessões. Então, os pesquisadores evidenciaram 4 tipos de categoria de sensações. Uma delas é o bem-estar. Esse bem-estar, então, foi traduzido por relaxamento, acolhimento, paz, calma e tranquilidade. Outra categoria foi a categoria de sensações corpóreas. Essas pessoas que recebem o reiki normalmente, elas relatam percepções como algo entrando no seu corpo. Quando a pessoa está muito relaxada e receptiva, ela sente como se estivesse entrando um calorzinho, uma luz laser, como se fosse um algodão passando na sua pele. Elas sentem muito suave, elas sentem alívio das dores, sentem como um formigamento ou dormência, e sentem também como se o corpo estivesse aumentando, se expandindo. Algumas sentem tremores, que são o quê? Os músculos que estão relaxando. Outras sentem vibrações dessa energia, outras sentem como se estivessem levantando do local. É porque há uma separação, né, do corpo mais sutil. Outras pessoas dormem mesmo, outras sentem um torpor, como uma leve hipnose, outras sentem que está se mexendo os órgãos dentro do seu organismo, outras sentem que está repuxando a cabeça, arrepia muito, puxa como se estivesse puxando o cabelo, metade da cabeça, ou do lado, ou do outro. Outras pessoas sentem que estão puxando a cabeça para trás. Outra categoria de sensação é a visualização e sensações extracorpóreas. Então, a pessoa, ela tem aquele torpor como se ela estivesse num transe, como se ela estivesse fora, porque realmente ela altera a consciência, né, quando ela está muito receptiva. Ela sente como se uma terceira mão estivesse no corpo dela, penetrando o corpo dela. Ela, às vezes, percebe a visualização das cores do arco-íris. Ela percebe, às vezes, que tem pessoas e sensação de energia envolvendo todo o corpo dela. Outra sensação são as reflexões sobre si mesmo. A pessoa consegue entrar num estado alterado de consciência, onde ela vai penetrar profundamente nas suas emoções, no seu mental, e descobrir como é que é o seu processo de adoecimento, o que levou o seu corpo a adoecer. Então a pessoa vai tomar uma consciência do corpo, como se fosse uma massagem metafísica. Muito bem. Outro trabalho foi feito pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Agora esse trabalho foi com obstetrícia mesmo, enfermagem e saúde materna e obstetrícia. O título do trabalho foi O Reiki como intervenção integrada no serviço de enfermagem e na promoção de bem-estar na gravidez e no parto. Então, a questão era
como é que o reiki pode ser integrado no cuidado especializado de enfermagem obstétrica para a promoção do bem-estar da grávida e parturiente. E as conclusões foram as principais, né? Que o reiki potencia ou potencializa o alívio da dor e do relaxamento, contribui para diminuir a ansiedade, proporciona calma e potencializa a confiança, a autoconfiança. O reiki pode ser integrado com outras técnicas farmacológicas ou não farmacológicas. A Associação Portuguesa de Reiki tem um projeto lá em Lisboa chamado Barrigas com Reiki. Bem, agora aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem um biólogo chamado Dr. Ricardo Monésio Julião de Oliveira, que ele é da Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal, e ele é mestre reiki já há bastante tempo, desde no começo do ano 2000, se não me engano, ou antes. Então, ele fez um trabalho de avaliação dos efeitos de prática de imposição de mãos sobre os sistemas hematológico e imunológico em camundongos machos. Ele já era Master Reiki nessa época, mas fez como imposição de mãos. Então, ele fez esse trabalho na Faculdade de Medicina da USP. Ele teve resultados que, então, esses camundongos, foi inoculado neles substâncias nocivas que promoveram tumores. Aí os resultados demonstraram que nos animais que receberam a imposição de mãos, houve uma diminuição significativa no número de plaquetas, uma elevação do número de monócitos na leucometria específica, uma elevação da atividade citotóxica de células não aderentes do sistema de natural killer, e também no sistema das células matadoras ativadas por linfocinas. Isso nos camundongos machos, onde ele fez a imposição de mãos. Né? Os grupos controle e placebo não mostraram qualquer alteração hematológica ou imunológica. Nisso, ele concluiu, então, que os resultados encontrados nos levam a concluir que há uma alteração fisiológica decorrente à impostação de mãos e que há que se estudar porque ela ocorre. Então, isso foi aqui na Faculdade de Medicina da USP. Esse mesmo Dr. Ricardo, ele fez depois um outro trabalho, em 2013, que ele chamou Efeito da Prática do Reiki sobre aspectos psicofisiológicos e de qualidade de vida em idosos com sintomas de estresse. Esse estudo foi placebo e randomizado. Bom, então, ele concluiu que houve alterações psicofisiológicas e de qualidade de vida em idosos com estresse. Houve redução nos níveis de estresse. Houve redução nos níveis de ansiedade e depressão. Houve redução da percepção de tensão muscular e elevação da percepção de bem-estar. Houve elevação dos níveis de qualidade de vida referente aos domínios, nos aspectos espirituais, religião e crenças pessoais, no domínio físico, no domínio psicológico e além da autonomia e da intimidade. Houve também elevação da temperatura periférica da pele. Houve redução da tensão muscular do músculo frontal e também condutância elétrica da pele. Bem, aqui eu coloquei todas as referências que eu procurei esses assuntos. A maioria deles foi na internet, foi no Google Acadêmico, e aqui estão as referências que estão à disposição. Aqui eu coloquei os meus certificados de Reiki Master, na escola que eu fiz, né? E pronto. Agora, então, depois de dito tudo isso, nós vamos, então, lembrar, né, o que o mestre Mikao Usui falou sobre a aplicação do Reiki, sobre a vivência do Reiki, tanto no nível de cura, de diagnóstico, quanto no nível de filosofia de vida. Então, lembrando do imperador Meiji, ele diz que a vida do reikiano deve se basear em só por hoje, eu estou calmo. Só por hoje eu confio, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu trabalho honestamente, só por hoje eu sou bondoso. Então, eu tenho uma extrema e profunda gratidão a todos vocês que tiveram a paciência de me escutar. Muito obrigada. Bom, então como é que eu faço agora? Eu saio daqui
faço para sair agora? Pode parar na apresentação, Cristina. E você vai passar da yoga agora? Eu vou, mas aonde que eu paro a apresentação? Lá em cima, você pode fechar essa apresentação para você abrir a outra. Você nem precisa sair da apresentação. Lá no xizinho mesmo? Isso, fecha e você já abre a sua outra apresentação. Ok, obrigada. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, se querem alguma coisa. Eu acho que a gente faz as perguntas no final, Cristina. Ok, obrigada. Então, deu para entender? Deu para eu falar claro? Sim, sim. Obrigada, então. Vou partir para outra, então. Então, vai ser também num nível filosófico a outra. Bom, esse senhor que está aparecendo aqui é uma estátua que na Índia tem estátua dele para tudo quanto é lado. Esse senhor aqui é o senhor Shiva. Ele, na tradição hindu, na tradição da Índia, ele é a terceira pessoa da Trimurti. Trimurti quer dizer o quê? As três pessoas sagradas, né? O pai, mãe e filho, que corresponderiam aqui no Ocidente. Então, ele corresponde ao filho. O filho, desculpem, para a Trimurti, o filho é aquele que desconstrói para construir o novo em cima. Então, nas tradições da Índia, enquanto Brahma é o criador do universo, Vishnu é o mantenedor do universo, Shiva, então, é o destruidor e renovador. Ele destrói o que já está velho para fazer o novo. Um instante, por favor. Então, considera-se, na maioria da literatura que estudou essas tradições de mais de 5 mil a 8 mil anos atrás, que o senhor Shiva é esse senhor que trouxe o yoga para a humanidade. Há relatos que quem trouxe também o yoga para a humanidade, no Bhagavad Gita, por exemplo, diz que o próprio Shiva diz que trouxe yoga, que ensinou o yoga para esqueci o nome dele agora, o deus do sol, Vaisvavata, um negócio assim. Acho que é isso. Então, por isso, nossa homenagem a ele, ao senhor Shiva. Bom, a origem, então, do yoga, existem várias escolas, vários estudiosos que estudam todos aqueles livros muito antigos, né? E existe um grupo que se chama Filosofia Samkhya, e esse grupo, então, ele estudou a origem do yoga, a origem do nosso universo. Eles entenderam que, no princípio, existia apenas a essência, apenas a vontade. Nada existiu no universo a não ser essa vontade, essa essência. Hoje em dia, alguns chamam isso de vácuo quântico. Existia uma energia suprema, infinita e atemporal, que se encontrava no seu estado absoluto de unidade, numa situação neutra, nem positivo nem negativo, que apenas um processo de polarização dividiu-se nas duas energias primordiais. Então, a partir dessa energia única, dessa essência, dessa fonte, houve uma divisão polar que se chamou para os indianos Purusha e Prakriti. Como a gente pode ver pelo som dessas palavras, a palavra Prakriti, ela se refere ao tudo que é da natureza material, tudo que é matéria. A palavra Purusha é tudo que se refere ao que é espiritual. Então, na palavra Prakriti, a gente entende que é uma coisa material, densa, e se refere ao feminino, porque afinal é o feminino que dá corpo ao espírito. Existe, então, uma energia ilusória que é usada nesse Prakriti, que os hindus chamam de Maya. Maya é a grande ilusão. E essa energia é que alimenta Kundalini. Kundalini é a energia
da Terra, terrena, a energia que dá forma às coisas, a energia que dá condensação, que permite a materialidade. Por outro lado, Purusha, ou espírito, faz parte de Bhagavan. Bhagavan, que seria o grande construtor, idealizador, o grande possuidor da essência. Então, seria uma essência masculina, e ele também se alimenta de Forrat, Forrat, que é a energia, que é chamada o fogo cósmico. Bom, a partir daí, então, dessa filosofia Sankhya, desse dualismo espírito-matéria, então, começou a aparecer o yoga. Yoga, por que yoga? Porque sempre tenta-se unir as duas partes novamente. Essas duas partes que se dividiram, que se polarizaram entre matéria e espírito, elas são de novo reunidas no yoga. Então, a partir daí que apareceu o termo yoga, e para que serve, afinal de contas, essa yoga? Então, apenas existe uma verdade incontestável, a consciência absoluta, e esta representa a unidade do todo. Segundo essa filosofia, o efeito pré-existe na causa. Ou seja, a causa é aquele universo onde tudo existe, tudo já está lá. Nada é criado de novo, tudo está potencialmente já na existência. A criação existe desde sempre. Então, essa filosofia Sankhya reconhece também que existem 3 modos de Prakriti, que é da matéria. E esses 3 modos podem ser, ter como sinônimo, então, a bondade, a paixão e a ignorância. Bom, agora voltando, então, para os nossos dias, né? O yoga é uma tradição indiana que utiliza um conjunto de práticas psicofísicas. Isso é que está na maioria dos textos que a gente encontra hoje em dia, né? Então, ela é considerada uma prática integrativa e complementar nos dias de hoje. O seu uso é aconselhado para os sistemas nacionais de saúde em todos os países membros da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, então, ela foi inserida pela Portaria 719 de 2011, que criou o programa da Academia de Saúde. Bom, quanto, então, à origem do yoga? A palavra yoga, em sânscrito, ela se escreve dessa forma, com essas letrinhas. E essas letrinhas, elas significam yug. Essa palavra, traduzida para o português, ela se chama jugo. Ela é traduzida melhor por jugo, ou junção, ou religação, ou comunhão, ou integração. Como é, então, que apareceu esse formato de yoga que nós conhecemos hoje? Apareceu com um formato de 196 sutras que foram compilados por Patanjali. Não há uma data certa dessa compilação. Aqui eu anotei 500 antes de Cristo a 400 depois de Cristo, ou seja, no período de 900 anos, houve uma compilação de todo esse conhecimento anterior, de 5.000 ou de até 8.000 anos atrás, por Patanjali. Patanjali, na verdade, ele é representado como uma pessoa, um homem, mas ele não era um homem, ele era um conjunto de homens por esse tempo todo, né? 900 anos. Então, ele foi compilado das tradições antigas. Esse Patanjali conseguiu compilar esses 196 sutras em 8 passos. E esses 8 passos são chamados, então, os aforismos de Patanjali. Esse senhor aqui, ó, existem muitas estátuas dele também como sendo Patanjali. Aqui ele aparece como uma pessoa, como um homem, né? E é todo simbólico, esse cabelo no coque que ele está usando é simbólico como uma dimensão maior do chakra coronário dele. E ele usa também esse colar, né, enorme, aí, que é mais de 108 vezes aquelas contas do Japamala, e ele tem na frente dele aqueles livros que eles escreviam, aquelas placas onde eles colocavam as anotações. Então, aqui então já aparece o século VI a.C. Então, esses aforismos
os 8 passos do yoga, ele dividiu, então, em yama, que mostra todas as disciplinas que a pessoa deve ter na sua vida. Niyama, que é o que a pessoa não deve fazer na sua vida. Asanas, que são as posturas, para ela ter maior consciência de si, do seu corpo. Pranayama, que são muitas técnicas de respiração. Pratyahara, que é o domínio dos sentidos. Dharana, que é o estado de concentração plena, que hoje em dia chamam de mindfulness. Dhyana, que é o estado meditativo. E Samadhi, que é o estado posterior a esse estado de meditação, onde eles atingem a iluminação. Uma forma de representar esses Ashtanga, que quer dizer 8 passos de Patanjali, como naquelas épocas, né, até pouco tempo, as pessoas de lá não tinham domínio da escrita, não sabiam ler, não sabiam escrever, então eles faziam desenhos para mostrar para as pessoas como é que elas deveriam agir. E nesses desenhos, normalmente, se referiam a árvores. As árvores são tidas como elementos sagrados, como a árvore da vida, né? Afinal, é o que nos traz o alimento, o fruto, a semente. Então, eles colocavam simbolicamente nas raízes da árvore os yamas e os niyamas. Os yamas se referem à conduta moral, aos seus comportamentos, à sua disciplina. Então, o que você não pode fazer? Você não pode ser violento, você tem que usar veracidade, você não pode roubar, você tem que ter continência e você não pode cobiçar o que é do outro. Com relação às observâncias, aos niyamas, você tem que ter autocontrole na sua vida, tem que ter uma pureza física e sutil, tem que viver em contentamento, em satisfação das coisas, tem que ter uma vida austera, tem que buscar o autoconhecimento e tem que viver na sua concentração, na concentração do que você é. Já os primeiros troncos se referem a asanas. Asanas são as posturas estáveis que a pessoa usa para alcançar os níveis de meditação. Também os primeiros galhos se referem a pranayama. Pranayama, então, é o controle da respiração, por onde a pessoa vai adquirir a energia vital, vai adquirir o prana para a sua vida. Subindo mais os galhos da árvore, tornando mais sutil, então existem os galhos do pratyahara. A pratyahara consiste na abstração dos sentidos para a verdadeira concentração. Ou seja, depois do domínio do pranayama, a pessoa precisa dominar os seus sentidos, principalmente os 5 sentidos comuns que nós temos, para não se distrair no caminho para a meditação. Depois, então, o próximo estágio, que já é um estágio mais no galho superior da árvore, existe o estágio de dharana, que é a concentração absoluta num foco, num ponto, que nós chamamos de mindfulness. Alcançado esse ponto, então a pessoa já atinge o estado de meditação, que é o estado de dhyana, onde a pessoa já encontrou uma consciência elevada. Ela já está muito fora dos seus 5 sentidos, muito fora do que sente no corpo, ela já nem percebe mais a sua respiração, ela já entrou no estado meditativo. É o que hoje chama-se de flow, que é o fluxo contínuo da concentração. A pessoa não volta mais aos estados inferiores. Depois, então, a pessoa vai atingir como último estágio, depois de ter atingido essa meditação profunda, vai atingir o estágio de samadhi, ou também conhecido como nirvana, que é a supraconsciência, que é a libertação das dualidades. A pessoa já não tem mais a polaridade, não existe mais o bem e o mal, aqui e ali, a pessoa é uma coisa única, ela já está ligada à essência. É claro que nós sabemos que isso é para muito poucos, né? Existe uma frase, então, do Swami Sivananda. Swami quer dizer mestre, que ele diz assim: o meditador e o que é meditado se tornam uma única coisa. É o estado em que não há nem meditação, nem coisa meditada. Ou seja, voltaram, né, para a essência. Aqui é uma representação também desses 8
Ashtanga, desses 8 passos, fazendo uma ligação com o self. E eles fazem sempre a ligação com a flor de lótus. Para eles é uma flor sagrada, tanto que o Buda sempre é colocado, né, frequentemente, né, é colocado sobre uma flor de lótus, que é a flor da pureza. É a flor que sai do lodo, mas sai branca, pura. Então, aqui, de novo, estão representados os yamas, que são as 5 restrições morais, os niyamas, que são as 5 observações, as posturas, o pranayama, que é o mindfulness, junto com a respiração, o pratyahara, que a pessoa já voltou para dentro de si, o dharana, que é o foco, a concentração, o dhyana, que é o ponto máximo da meditação, e o samadhi, que é o ponto máximo da espiritualidade. Bom, os yogas mais praticados aqui no Ocidente, então, são Hatha Yoga, que é o que mais é praticado. É mais indicado para o corpo físico. Quando nós estávamos falando dos nadis, que eu falei dos 3 nadis, né, Sushumna, Ida e Pingala, então, o nome de Ida é Ha, que quer dizer sol. E o nome de Pingala é Ta, que quer dizer lua. Então, Hatha Yoga é a yoga do sol e da lua. Ou seja, da parte masculina e da parte feminina do nosso corpo físico. E também, no yoga, no Hatha Yoga, trabalha-se muito a respiração. Um yoga mais mental, mais para consciência e meditação, é o Raja Yoga. Nesse yoga, a gente não faz posturas, é claro, a gente faz os exercícios de respiração, mas a gente adquire uma postura onde a gente vai trabalhar um certo aspecto para tomar consciência desse aspecto. Pode ser pessoal, pode ser coletivo. O Karma Yoga, a palavra karma quer dizer ação. Então, o yoga em ação quer dizer trabalho. Qualquer trabalho sem a intenção de troca por esse trabalho. É o trabalho pelo trabalho. É fazer as coisas com uma integridade total da sua alma. Não apenas pelo salário, por essas coisas que aqui no Ocidente a gente faz os trabalhos, né? Outra yoga muito praticada é a Bhakti Yoga. Bhakti quer dizer yoga da devoção, da comunhão divina, do caminho do amor, yoga da misericórdia. Outra muito conhecida, que nós fazemos muito, principalmente na escola, é a Jnana Yoga. É a Jnana Yoga, yoga que nós praticamos todo dia, buscando conhecimento, desenvolvendo o nosso intelecto, procurando, através do conhecimento, alcançar a sabedoria. Outra muito conhecida, hoje em dia no Ocidente, mais ligada aos estudos Ayurveda, é a Kundalini Yoga. Essa Kundalini Yoga, ela trabalha o equilíbrio dos chakras. Ela pretende, com o equilíbrio de todos os chakras, o desenvolvimento de cada um deles, desbloquear aqueles meridianos que existem dentro da coluna, por onde sobe uma energia que se chama Kundalini. Existe também a yoga do Iyengar, que é uma pessoa, esse Iyengar, ele então fez várias adaptações de acessórios que se chamam props, para a pessoa poder atingir a perfeição nas suas posturas e ficar e permanecer nessa postura durante muito tempo. Na verdade, yoga, cada um pode inventar a sua, porque yoga é o quê? É uma maneira de religar o seu Prakriti ao seu Purusha. Então, aqui essas 2 fotos mostram o quê, né? O yoga praticado desde a infância até a idade do maior envelhecimento, né? A idade da terceira idade ou da 4ª. Então, no dia a dia, qual o benefício do yoga? A primeira coisa que ele faz é reduzir o estresse e a ansiedade. Alivia as dores, principalmente dos idosos, que acumularam muitas dores, melhora a circulação de todo mundo, principalmente dos idosos, aumenta a flexibilidade, a autoestima, favorece o autocuidado, porque a pessoa passa a sentir mais amor por si mesma, promove a saúde e a paz, com isso melhora a qualidade de vida e vai trazendo um autoconhecimento. Afinal, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, por que eu vim? A pessoa começa então a ter essa modificação na sua consciência com a prática do yoga.
Na gestação, então, vamos ver o que acontece. A gestação, a gente sabe que já é um estado meio alterado de consciência, que a gente vive, né? Quando está nessa situação gestando. Por quê? Porque, afinal, a gente está trazendo para a Prakriti, para a matéria, o Purusha, que é o espírito da criança que tá sendo criada, desenvolvida, né? No âmago da mãe, né? Então a mãe, claro, ela não fica muito natural, não, ela fica meio em estado de yoga permanente, né? Em estado de graça. O que ela faz, então? O que o yoga faz de benefícios na gestação? Primeira coisa, revitaliza a mãe, reduz o cansaço. Ela promove uma união, uma harmonia muito grande entre a mãe e o bebê. Ela prepara a mamãe para o parto, ela produz muito equilíbrio hormonal através do próprio organismo que vai receber as ondas dessa energia, dessa nova consciência e vai mandar um mais equilíbrio hormonal. Ela vai melhorar a postura, evitando a dor na lombar, que é muito comum, né, por causa da mudança de postura. Vai tonificar os músculos, principalmente aqueles que ela vai usar muito para o parto e também para poder segurar mais, né, os músculos da pelve, para poder segurar melhor o peso da criança, né? Ela vai acalmar a ansiedade, os medos naturais com a meditação. Ela favorece a circulação, reduzindo o inchaço e a dor nas pernas. Ela ajuda a manter o peso e a diminuir a probabilidade das estrias. O pranayama, durante a gravidez e o parto, vai trazer maior segurança e confiança. Bom, aqui então eu coloquei alguns exercícios que são os mais comuns que as grávidas podem fazer sem contraindicação. E essas fotos todas eu também tirei da internet e de alguns trabalhos ou dissertações que eu li. Então, o aquecimento das articulações precisa para começar qualquer tipo de exercício mais profundo do yoga. Então, aqueles aquecimentos comuns de pescoço, de cervicais, de ombro e das costas de maneira geral. Depois, as articulações das mãos, dos dedos, as várias posições, e a dos pés. Né? São essas articulações que a gente movimenta muito, então precisa começar com aquecimento com elas. Aqui eu coloquei uma postura onde essa mulher, já com uma gravidez assim bem avançada, de termo mesmo, ela usa um cinto, que é o tal do props, que é usado para ela ficar na posição correta durante mais tempo, ela manter essa posição sem esforço. Então, essa postura sentada em ângulo fechado, ela auxilia a ampliar a pelvis, ela fortalece a coluna e melhora a postura. Ela relaxa os músculos da região pélvica e tonifica a região abdominal. Ela ajuda a posicionar a pelvis para o processo de parto. Outra postura muito importante para a grávida é a postura do gato, que consiste em quê? Em aliviar um pouco o peso que é exercido sobre a musculatura abdominal. Ela trabalha bastante a musculatura das costas, do pescoço. Ela trabalha bastante também a circulação nessa região das costas, favorecendo o distanciamento, né, das vértebras, melhorando a posição dos quadris. E também estimula as glândulas suprarrenais. Uma outra postura é essa que também, essa gestante está usando um cinto que é para manter essa posição por mais tempo, sem fazer um grande esforço. Ou seja, ela está usando esse cinto, ajudando tanto a musculatura do ventre, da pelve, quanto dando uma maior abertura nessa musculatura, ao mesmo tempo que ela não está fazendo aquele esforço nas pernas, ou seja, ela está promovendo a circulação linfática e sanguínea sem muito esforço. Ao mesmo tempo, ela está dando uma maior abertura em todo o tórax dela, com os braços mais caídos para trás, dando maior abertura no peito e também nas costelas, né, que estão mais próximas lá à região onde o útero já começa a avançar, né, e começa a incomodar. Com isso, então, ela vai
ela vai criando mais espaço, né, para o próprio útero, que vai se expandindo para cima, e para a sua respiração, para não ter muitas dificuldades na respiração. Então, essa flexão para trás, abre os ombros, alivia a tensão na parte superior das costas. Muito bem. Ela também alivia as náuseas e facilita a respiração. Outra posição muito importante para as grávidas, para tirar o peso, né, na pelvis, e também trabalhar bastante a coluna, é essa posição onde ela encosta na parede, com as pernas afastadas, e põe o apoio dos braços, e a cabeça fica na mesma altura das costas. Favorece a circulação sanguínea nas pernas, relaxando os músculos da base da pelvis, e energiza o corpo inteiro com uma circulação sanguínea mais efetiva. Precisa ter cuidado nessa postura se as mulheres sentem tontura, se elas têm pressão baixa. Uma postura muito confortável para as mulheres é encostar na parede, com o corpo na parede, e elevar as pernas na parede, fazendo um ângulo de 90 graus. É o relaxamento deitada. Ela se apoia na lombar com um travesseiro, com uma almofada, para não machucar muito a lombar, e isso vai promover, então, um menor inchaço nas pernas, e ela deve fazer isso com certa regularidade, né? E também aliviar as náuseas. Uma posição do yoga muito importante, que não é muito fácil de fazer para quem não está habituado, é a postura da árvore. Vai depender de alguns fatores, como o equilíbrio que a pessoa já vem, já traz. Vai depender do tamanho da perna, do tamanho do pé, de onde ela alcança. Ela pode, então, encostar o pé tanto na coxa quanto na perna, só não pode forçá-lo no joelho, porque aí ela vai deslocar o joelho. Então, ela vai trazer, essa postura traz o equilíbrio físico, energético, mental e emocional, vai trabalhar as articulações das pernas e dos tornozelos, porque ela vai fazendo as duas pernas, uma de cada vez, e vai atuar no assoalho pélvico, nos quadris, preparando para o parto. Outro exercício mais fácil de se fazer é a palmeira envergando, onde ela vai ela vai elevar os braços, cruzar as mãos e vai pender para um lado e para o outro, sempre dentro da zona de conforto dela. Ela não pode forçar muito. Uma coisa muito séria para as grávidas é que elas têm uma maior elasticidade por causa mesmo do metabolismo das articulações dos músculos. Então, muitas vezes elas têm tendência a querer exagerar um pouquinho no movimento, mas isso não é bom. Ela tem que ir no que é normal, no que ela tem conforto, não pode forçar. Essa postura, então, vai promover o alongamento da coluna, abrir a caixa torácica, expandir os pulmões e beneficiar a respiração. Ela é excelente para a gravidez já de barriga alta e vai abrir o espaço interno entre as costelas. Vai promover uma melhor circulação sanguínea e aumentar esse espaço da respiração mesmo. Muito bem. Outra postura muito interessante é a postura de meia cócoras na ponta dos pés, ou seja, ela tem que ter equilíbrio para se manter na ponta dos pés, abaixar, dobrar os joelhos até encostar os isquios nos calcanhares e manter essa posição ereta, de preferência com as mãos justapostas no peito. Essa posição, então, também fortalece o períneo, as coxas e as pernas e ajuda a manter a mobilidade das articulações dos quadris e da pelvis. É uma postura ideal para o trabalho de parto natural. Outra postura muito interessante, a postura sentada em ângulo aberto. Ela amplia e tonifica a área pélvica, fortalece a coluna, porque a pessoa estará com a coluna encostada na parede, tem apoio, né? O que é uma coisa muito importante para as grávidas, qualquer exercício que vão fazer, elas devem ter um apoio por perto, uma cadeira, uma mesa, alguma coisa onde elas possam se apoiar. Então, essa postura, de novo, vai ampliar a área pélvica,
fortalecer a coluna e a parte interna das coxas, vai aumentar a mobilidade dos quadris, e ela, então, praticada durante toda a gravidez, pode trazer alívio nas dores do parto natural. Para quem já está habituado na prática do yoga, pode continuar fazendo as suas práticas normalmente, respeitando, é claro, a barriga, e de forma que pode ir aos poucos, geralmente a partir dos 3 meses, vai estar mais liberadas essas posturas. Então, elas podem fazer essas práticas sozinhas, quem já está habituado. Quem não está, precisa da orientação do seu médico, né, da pessoa que está acompanhando essa gravidez, e também de um profissional da área, para poder orientar no que pode e no que não pode. Então, aqui está mostrando que ela pode fazer dentro de casa, pode fazer num local público, né? Pode fazer na praia, ou pode fazer num cantinho da sua casa, né? Em qualquer lugarzinho ela pode fazer uma postura ou pode fazer uma meditação, que também é uma asana. Na prática individual, nesse caso de meditação, é muito importante que ela esteja num lugarzinho natural, né? Cuidando muito bem da sua barriguinha, aplicando sua energia, conversando com o seu filho. Um relaxamento muito importante que faz parte do yoga e da vida de toda grávida é o relaxamento deitada, em posição lateral. Deve colocar, então, uma almofada para proteger a barriga, para a barriga não pender, né? E também uma almofada entre os joelhos, para ter mais conforto nessa posição dos quadris. Então, essa postura, ela é profundamente relaxante. Ela equivale àquela postura do cadáver, né, no yoga para a pessoa que não está com barrigão, né? Então, ela alivia a fadiga e a ansiedade e restaura o equilíbrio emocional. A prática em grupo é muito importante, porque elas estão com pessoas que estão no mesmo estado, tendo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, muitas vezes o mesmo problema. Elas conseguem ter uma maior intimidade entre elas, porque é um estado natural a todas, onde todas estão na mesma situação. Ou elas podem trocar experiências, é muito importante, então, fazer esses yogas em grupo. Muito bem. Aqui é um dos textos que eu separei, a prática do yoga no pré-natal. Quem escreveu foi essa pessoa, Maria Antonieta Beatriz. Aí ela diz assim, que o yoga é uma prática que integra corpo e mente, atinge as questões fisiológicas e emocionais do indivíduo e é um cuidado integral numa perspectiva holística, segundo a OMS. Então, agora ela fala da prática do yoga no pré-natal. Ela fez um estudo, uma revisão integrativa de conteúdos, então ela estudou vários conteúdos, e ela viu então que o número de sessões por semana são variáveis, pode ser de 1, de 2 ou a 7 sessões por semana. E o número de semanas pode ser 8, 12, 20 ou 36, que é praticamente já no termo, né? Os efeitos observados nessa prática do yoga pré-natal foram principalmente de redução do cortisol, foram realmente de medidas, né? Esse cortisol, então, ele é diminuído no sistema hipotálamo pituitário da adrenal, do sistema nervoso autônomo. Diminui muito, então, os sintomas de ansiedade e depressão. Diminui, inclusive, os hormônios estriol e progesterona. Diminui o afeto negativo, diminuem os distúrbios do sono e os sintomas somático-vegetativos próprios da gravidez. Existe um aumento das imunoglobulinas. Existe uma melhora das funções imunológicas, relações interpessoais, no grupamento social, elas têm uma sensação de pertencimento ao grupo. Existe uma maior autoconfiança e autoestima. Outros efeitos observados foram a redução do desconforto físico, a redução de dores nas pernas e nas costas, e também a diminuição da secreção da saliva.
não foram encontrados efeitos adversos nesse estudo. Um outro estudo, eu achei muito interessante a maneira como essa pessoa colocou. Ela se referiu a um autor chamado Trevisan, de 2011, e desculpem, é numa literatura, numa dissertação dessa pessoa, Aline da Rosa Silva. Então, o que ela diz? Algumas mulheres encontram na prática de yoga um momento oportuno para descobrirem a si mesmas, despertando para a sua feminilidade, confiança e força. A gestação e o yoga juntos podem desencadear um verdadeiro processo de cura pessoal e crescimento. Essa frase, então, é do Trevisan. Uma outra frase: na gestação, a mulher se permite a um cuidado ainda maior com ela mesma, e essa atenção especial pode levar ao verdadeiro sentido da expressão dar à luz. Quer dizer, antes de dar à luz ao seu bebê, a mulher pode dar à luz primeiro a si mesma e fazer desse momento algo ainda mais especial. Iniciar o yoga na gestação é uma oportunidade excelente de acender lugares escuros da própria consciência, despertando para uma realidade espiritual onipresente, que é a vida, a natureza e seus ciclos. É uma oportunidade de se encontrar, de se perceber plena, vencer obstáculos e ser uma pessoa ainda melhor. Muito bom. Então, esse trabalho, essa dissertação da Aline se chama Yoga na Gestação. E assim nós terminamos com as referências sobre yoga, que elas estão aqui à disposição. Muito obrigada, Cristina. Muito bem, Bia, se então, quiser muito comentar obrigado. alguma coisa. Muito obrigado da paciência. Cristina, agora você vai lá no parar a apresentação. Parar? Isso. Isso aí. Ok, parei. Obrigada. Ok. Então, agora, podemos conversar sobre isso. Se tiver alguma coisa que eu possa responder. Tem algumas perguntas. A Bia quer comentar alguma coisa antes? Não, eu quase meditei profundamente aqui, Cristina, só da parte teórica. Aí a Beth até me deu uma cutucada. Bia, como é que você está aí? Está tudo bem? E eu tenho muita dificuldade, gente, de meditar. Muita, muita, muita. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, né? E agora eu vou começar realmente a me educar, né? Porque está na hora, quer dizer, né? Já estou com quase 60 anos. Nada, nunca é tarde, né? Para a gente aprender, né, Cristina? E você, então, mas isso com para todo esse aprendizado, né, que você traz para a gente. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Cristina, respeitando aí, né, as outras pessoas, mas eu vou pular um pouquinho na frente. Quando você estava grávida da Liz, você já praticava yoga? Sim. Sim, porque eu comecei esses estudos metafísicos com 23 anos, mais ou menos. E aí eu praticava o Raja Yoga, não o Hatha. Tá. Eu sempre fui muito dura, muito rígida, tive problemas articulares, eu não podia fazer essas coisas. Então eu praticava o Raja Yoga. Senão não tinha nascido essa beleza aí, ó. Ok. Fernanda, pode começar com as perguntas, aí depois eu vou fazendo algumas colocações, tá? Obrigada.